Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Orzil, professora de Língua Portuguesa e Redação Oficial, e hoje eu estou aqui com vocês para trabalhar os principais pontos do Manual de Redação da Presidência da República. Bom, então vou explicar um pouquinho para vocês sobre a disciplina, não é verdade? Bom, redação oficial é uma matéria que normalmente se baseia em algum manual de redação. Não necessariamente será o Manual de Redação da Presidência da República. O fato é que ele é o principal, ok? Ele é o mais utilizado como referência, né, dentro dos editais das bancas organizadoras de concurso pelo Brasil, mas ele não é um único manual. Tá? Então, por exemplo, nós temos o Manual de Redação do Senado, nós temos o Manual de Redação do Poder Executivo do Rio de Janeiro, nós temos o Manual de Redação Oficial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, há instituições que possuem os seus próprios manuais de redação oficial, ok? Bom, esse é um ponto. Embora haja esses manuais específicos de determinadas instituições, né, a respeito desse assunto, redação oficial, existe esse que, como eu falei, né, é o mais abrangente, né, é considerado o principal, porque ele é o manual de redação da Presidência da República. Então, vários órgãos e instituições pelo Brasil acabam se valendo desse manual, já que eles não têm os seus próprios manuais. Beleza? Por isso que o Manual de Redação da Presidência da República, embora, em tese, seja aplicável à administração pública federal direta e indireta, é utilizado na prática por vários outros órgãos e instituições pelo Brasil afora, beleza? Por isso que, como eu falei, as bancas acabam indicando como referência esse Manual de Redação da Presidência da República. Beleza? Bom, dito isso, então, eu quero demonstrar para vocês o histórico, tá, das publicações dos manuais de redação da Presidência da República. Há 3 edições até hoje, a de 1991, a de 2002 e também a de 2018, que foi publicado recentemente, né? Foi bem no finalzinho de 2018, né? E passou a ser publicado pelo site da Presidência da República no ano de 2019. Ok? Bom, para vocês entenderem mais ou menos essas edições, eu preparei aqui para vocês na telinha um breve histórico, tá? A primeira edição de 1991 originou-se a partir do decreto 100.000, tá? Em 11 de janeiro desse mesmo ano, quando, então, o presidente da República autorizou a criação, né? Foi a primeira edição desse manual, tá? Criação de uma comissão para rever, atualizar, uniformizar e também simplificar as normas de redação, né, que eram utilizadas pelos textos oficiais, né, utilizados lá pelo Poder Executivo. Então, eles apresentaram essa primeira edição do Manual de Redação da Presidência da República. É claro que de 1991 para 2002, muitas coisas aconteceram, né, na nossa história, né? Houve a inserção da informática, né, dentro das instituições públicas e privadas, né? Houve evolução legislativa da matéria e é óbvio que o Manual de Redação da Presidência da República precisou se adaptar a essas, né, novidades advindas até então. Então, houve realmente a necessidade de se refazer, né, alguns pontos do Manual de Redação da Presidência da República e aí, em 2002, eles publicaram, né, vejam só, né, a segunda edição, né, devido aí, como eu falei, né, a mudanças na administração pública, ao avanço da informática, né, e as próprias modificações decorrentes, né, da evolução legislativa da matéria. Então, em 2002, houve essa publicação desse edital. Aliás, né, desse edital é ótimo, né? Dessa edição, né, de tanto que a gente fala em concurso público, a gente fala edital em vez de edição, né? Então, houve a publicação dessa edição aí em 2002, em virtude de todas essas características, né, em virtude de todos esses fundamentos arrolados aqui. E aí, esse manual passou a ser utilizado por anos e anos,
tá, como referência, né, do assunto redação oficial nos concursos públicos pelo Brasil. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente realmente se valia deste manual aqui, né, publicado em 2002, para resolver as questões de prova. Tanto é, meus amores, que é até difícil a gente conseguir muitas questões de redação oficial para treino, porque a maior parte delas está desatualizada, né? Imaginem, de 91 a 2002, né, o primeiro manual foi utilizado como base, mas aí tem muito tempo já, não tem problema nenhum. Mas de 2002 até 2018, eles utilizaram como base o mesmo manual. Então, a gente tinha questão pra caramba para poder treinar esse assunto, né? Só que aí, depois de 2018, né, veio a terceira edição, né, com algumas alterações significativas, outras pouco significativas, a reorganização de alguns conteúdos dentro desse manual. Então, boa parte das questões que a gente usava como treino até então, passaram a ficar o quê? Desatualizadas. Então, qual o cuidado que nós temos que ter quando nós formos estudar esse assunto aqui, treinar por meio de exercícios? Nós temos que ter o cuidado de não estudarmos a partir de questões desatualizadas ou então de questões que se baseiam em um outro manual que não seja o manual de redação da Presidência da República, tá? Porque às vezes a pessoa, quando vai estudar esse assunto pela primeira vez, ela fica perdidaça, né? Ela fala assim, ai meu Deus, o que é redação oficial, por onde eu começo, né? Em que eu vou me basear? Então, cuidado quando for estudar, mesmo se você for a esses sites, né, que apresentam questões de provas anteriores, de concursos anteriores. Às vezes você seleciona lá a redação oficial e aí você se depara com questões, né, que se basearam nesse manual aqui de 2002, né, nessa segunda edição, ou então com questões que se baseiam em regras, em normas de um outro manual, que não seja de redação da Presidência da República. Então, muito cuidado quando forem treinar esse assunto. Tem que tomar o cuidado de olhar o ano e olhar também, né, com base em qual edital que eles elaboraram aquelas questões. Beleza? Bom, então, como eu falei, em 2018, né, lançou-se aí essa terceira edição, que acabou ampliando realmente, né, algumas regras, acabou modificando outras, suprimindo, né, alguns tipos de correspondências oficiais, e é o que a gente vai estudar a partir de agora. Mas, para a gente fechar essa telinha, eu deixei aqui para vocês que a terceira edição de 2018 foi revista, atualizada, ampliada, né? Eu posso dizer por minha conta que ela foi modificada e reorganizada também, porque alguns assuntos saíram de um título e passaram para outro, tá? E isso foi feito, né, desta vez, pela Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, que foi, então, o setor agora responsável, né, pela publicação dessa terceira edição. Ah, Cris, na nossa aula, o que é que nós vamos estudar? Né? A gente vai estudar esse manual todo? Né? Não, claro que não. A gente vai trabalhar aqui os principais pontos mesmo, porque quando isso cai em prova, cai em uma questão apenas. Eu não vou deixar vocês de cabelo em pé aí, né, estudando essa matéria como loucos, né, para depois resolverem uma única questão. É claro que, né, há um estudo feito com base nas questões mais cobradas em concursos públicos, né, há uma triagem, né, aí realmente, né, como que eu posso dizer? Um filtro realmente, né, que nós promovemos em relação aos conteúdos que passam, então, a ser direcionados àquilo que mais cai, né? Então, a gente, né, como professores, fazemos uma sistematização, né, dos conteúdos que são mais cobrados para vocês realmente se preocuparem com aquilo que provavelmente estará na prova de vocês, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês. O Manual de Redação da Presidência da República, ele é dividido em 2 pontos, tá? Na verdade, são 3 pontos. O primeiro ponto, né, conta com a introdução, né, com essas informações básicas relacionadas, inclusive, ao histórico, né, das publicações, das edições do Manual de Redação da Presidência da República. E, logo depois, ele dita as regras das correspondências oficiais, que são realmente os textos oficiais utilizados para estabelecer comunicação entre os órgãos, né, ou entre os órgãos e os cidadãos. Tá? Então, essas correspondências oficiais fazem parte de um primeiro ponto do Manual de Redação da Presidência da República, e ele que será alvo do nosso estudo aqui, que é o que cai em prova normalmente, quando a banca coloca lá que o assunto redação oficial vai ser cobrado. Tá?
Bom, o segundo ponto do Manual de Redação da Presidência da República diz respeito à apresentação de algumas regras gramaticais. Isso a gente não vai ver aqui. Por quê? Porque a gente pressupõe que o cara que estuda para redação oficial estuda também gramática, né, para o concurso dele, né? De repente, a pessoa vai fazer o curso de gramática com a Cris, vai fazer o curso de gramática com o Alexandre Luz, né? Não interessa, ele já vai estudar as regras gramaticais, então ele não precisa repetir isso aqui na aula de redação oficial, porque senão, né, ele perderia tempo estudando o mesmo assunto novamente, só que dentro de um outro ponto da matéria. Então, né, por motivos pedagógicos e didáticos, nós não trabalhamos a parte gramatical, né, na aula de redação oficial, já pressupondo que o candidato terá que dominar tais regras, porque o concurso dele já fez essa exigência, né? Então, não faz sentido ver duas vezes. E o terceiro ponto do Manual de Redação da Presidência da República, que é o que não costuma cair em provas de modo geral, que diz respeito aos atos normativos, que são aqueles que regulamentam a conduta dos cidadãos e também o funcionamento das instituições e órgãos públicos, tá? Então, as normas, me perdoem, essas normas, esses atos oficiais, são mais matérias específicas das pessoas da área do direito, tá? Então, pode ser que dentro de uma outra matéria esse assunto seja cobrado, especialmente se a pessoa presta concurso para carreiras jurídicas, tá? Mas, em geral, quando a banca coloca redação oficial, o que ela quer é que o cara conheça os atributos, o tipo de linguagem, os participantes do processo comunicativo das correspondências oficiais, tá? Tanto é que, às vezes, é esse nome que aparece lá no edital, correspondências oficiais, embora esses critérios sejam também aplicáveis, especialmente no quesito comunicação, à redação dos atos oficiais também. Então, a redação oficial, ela envolve a redação das correspondências, né, como os ofícios do dia a dia, e envolve também a redação dos atos oficiais, que estão mais ali no âmbito jurídico. Então, aqui, nós vamos focar os gêneros da redação oficial direcionada, né, à execução das correspondências oficiais, que é isso que cai em prova, como eu falei, quando a banca explicita isso, né, dentro do conteúdo programático. Entenderam? Ah, Cris, tem um jeito de eu ter acesso, né, a esse manual completo, caso eu tenha interesse, de dar uma lidinha na parte gramatical, de dar uma lidinha nessa parte aí de atos normativos, embora isso não caia. Achei interessante o assunto? Tem, você consegue acessar gratuitamente, tá, no site da Presidência da República, tá? Ai, Cris, não consegui achar. Acesse o site crisorzil.com.br, materiais gratuitos, que eu já deixei também esse manual lá, né? Caso vocês queiram baixar de lá, já está lá bonitinho também para vocês terem acesso, justamente porque ele é gratuito, né? Então, eu também disponibilizei, obviamente, de forma gratuita, tá? Ah, Cris, não tem uma coisa mais resumida? Tem também, e é gratuito também. Eu fiz um e-book, tá? Sobre as mudanças propostas pela terceira edição do Manual de Redação da Presidência da República em relação à segunda edição. Por quê? Porque coincidiu com a época em que eu estava publicando a minha gramática, né? E a minha gramática é composta da parte de gramática, realmente, interpretação de textos e semânticas, redação discursiva e redação oficial. Então, eu precisei estudar, né, a fundo esse assunto para poder, né, alimentar o meu capítulo de redação oficial, né, do meu livro, e eu aproveitei a oportunidade para fazer um e-book sobre, né, as modificações propostas, né, pela terceira edição do Manual de Redação da Presidência da República em relação à segunda edição, porque eu pensei, poxa, o cara já está estudando com base no segundo, né? Ele já está estudando para concurso há mais tempo, então ele precisa ir direto àqueles pontos que foram modificados para que ele não corra o risco de errar, né, nesses itens específicos, né? Então, para quem, né, já estudava com base no anterior, né, e precisa se atualizar, o material é muito eficiente. Para a pessoa que nunca estudou com base, né,
no de 2002, né? Um concurseiro, digamos, novato, também serve, porque eu chamo atenção para os principais pontos que costumam ser cobrados em prova, inclusive, né, de lá para cá, desde que essa terceira edição foi publicada. Ai, Cris, como que eu consigo esse e-book? Também está lá no meu site, materiais gratuitos, ficam à vontade para baixar esse material, tá? Ele está lá disponível para quem realmente quer fazer um assunto, aliás, um estudo um pouco mais aprofundado. Ah, Cris, não quero estudo aprofundado, não. Quero ir direto ao ponto, não estou com muito tempo, estou com pressa, então, né, baseie-se principalmente nessa aula, porque a chance de alguma coisa que for trabalhada aqui me perdoem, a chance de alguns dos pontos trabalhados aqui, ou de pelo menos algum ponto trabalhado nessa aula, ser justamente aquilo que foi usado pela elaboração de sua questão é muito grande, tá? Porque normalmente é isso aqui que a gente vai estudar que cai em prova mesmo, tá? Esses outros recursos que eu estou disponibilizando, estou sinalizando, são possíveis para aqueles que quiserem realmente, né, como se diz, incrementar o estudo, mas a chance maior é que o que a gente trabalha aqui esteja realmente na prova de vocês. Beleza? Bom, feito o histórico, então, agora a gente volta para a telinha para introdução. Na introdução, meus amores, deixa eu beber uma aguinha aqui. Nós vamos falar sobre o processo de comunicação. Bom, o processo de comunicação, qualquer que seja ele, não só o de redação oficial, funciona assim. Há componentes, tá? Aquele que fala é o emissor ou o enunciador, tá? Aquele que recebe a mensagem é o receptor ou o interlocutor, ok? Bom, o conteúdo, tá? É também um elemento que faz parte desse processo de comunicação, né? O conteúdo é o assunto, não é verdade? Beleza. Agora, existe também a mensagem. A mensagem é o formato com o qual esse conteúdo será transmitido ao interlocutor. Por isso que a gente estuda os gêneros da redação oficial, né? Existe o ofício, existe também o e-mail. O e-mail hoje é considerado um gênero oficial, né? Existia o aviso, né? Existia o memorando, né? Esses são gêneros que dizem respeito ao formato com o qual o conteúdo será transmitido ao interlocutor. Então, faz parte do processo de comunicação o quê? O emissor, o receptor, o conteúdo, né, que é o assunto, e a mensagem, que é a maneira como o conteúdo será transmitido ao interlocutor. Não é verdade? Existe também o canal, né, por onde é que essa mensagem será transmitida. Será transmitida pela internet, será transmitida pelos correios, via física, né? A partir de um papel realmente? Será transmitida oralmente, no caso de um ato, por exemplo, não é verdade? Então, quando se pensa no canal, pensa-se no meio por onde essa mensagem será o quê? Transmitida, não é verdade? E ainda existe um outro componente no processo comunicativo, que é o código, né? Nós, brasileiros, usamos normalmente como código para estabelecermos comunicação com o nosso interlocutor a língua portuguesa. Olha que maravilhoso, né? Então, o principal código, né, que é um código verbal utilizado, né, para que haja o estabelecimento de comunicação com o nosso interlocutor ou com os nossos interlocutores, é a língua portuguesa. Então, esses são os elementos que fazem parte de um processo de comunicação. Emissor, receptor, conteúdo, que é o assunto, mensagem, que é o formato com o qual esse conteúdo será transmitido, canal, meio físico, né, por onde essa mensagem será passada, e, por fim, o código, né, que são esses conjuntos aí, ou que é o conjunto aí de elementos, né, previamente conhecido pelos participantes do discurso, que serve para estabelecer comunicação, como é o nosso caso da língua portuguesa. É claro que existem códigos não verbais também, né, gente? Quando a gente pensa, por exemplo, num jogo de futebol, os códigos são não verbais na maioria das vezes, né? São as cores, né? São o quê? São os barulhos, os ruídos do apito, né? O movimento dos braços, não é verdade? Agora, imaginem para quem não entende futebol.
Nada de futebol. Vou olhar o cartão vermelho, o amarelo, vai olhar o bandeirinha fazendo isso aqui, vai ver o juiz apitando, não vai entender nada. Então, obviamente, para que o código seja considerado código, ele precisa ser de conhecimento de todos os participantes do discurso, a fim de que haja realmente o estabelecimento de comunicação. Beleza? Bom, é assim que ocorre um processo de comunicação, né, a partir de uma língua, a partir de um código. Dentro das redações oficiais dos atos normativos, nós podemos entender o seguinte: o emissor será sempre o órgão público, tá? O conteúdo, que é o assunto, vai ser sempre inerente ao órgão que comunica. Já o receptor da mensagem pode ser visto de 3 maneiras. Ele pode ser o público, né? Esse público aí pode ser um cidadão ou um conjunto de cidadãos, desde que seja tratado de maneira homogênea, tá? E não como uma pessoa sem pessoalidade, tá? O público, né? Pode ser um cidadão ou um conjunto de cidadãos, mas ele será tratado como público de forma homogênea. O outro, uma empresa privada, tá? O outro, um outro órgão público, tá? Então, é assim que vai acontecer o processo de comunicação em se tratando de correspondências oficiais. Órgão público, assunto inerente, né, ao meu órgão, né? Ou seja, eu sou o emissor, eu estou comunicando. Receptor, público, cidadão ou cidadãos, instituição privada ou outro órgão público. Beleza? Bom, então vamos ver isso aqui na telinha também? É bom ter contato visual com a professora gesticulando, mas é bom a gente ter o recurso também, né, da linguagem escrita. Então, aqui, ó, a finalidade da comunicação, aliás, a finalidade da língua é comunicar, ou pela fala ou pela escrita. Para que haja comunicação, são necessários o emissor, o conteúdo, o receptor, né, ou o destinatário, como eu expliquei para vocês. Há até outros elementos que fazem parte do processo de comunicação, mas especificamente no Manual de Redação da Presidência da República, o mais importante é frisar esses 3 elementos que foram citados aqui. Num texto oficial, como é que funciona, então, né, o processo de comunicação com base nesses 3 elementos aí que fazem parte do processo comunicativo? Como eu falei, né, o emissor vai ser um órgão público, né? O conteúdo vai ser sempre relativo a esse órgão que comunica, né? E o destinatário pode ser o público, né? Como eu falei, um cidadão ou um conjunto de cidadãos, desde que seja tratado de forma homogênea, impessoal. Pode ser uma instituição privada ou então um outro órgão ou entidade pública de um dos poderes, ou seja, da administração pública federal, né? Bom, aqui, então, eu sistematizei, né, a partir desse organograma, aquilo que eu falei, para que vocês tenham mais um recurso aí de memorização, né? É o que as pessoas costumam chamar de mapas mentais. Então, comunicações oficiais tem emissor, tem receptor. Quem emite é o serviço público, quem recebe é o público, né? Cidadão ou cidadãos, instituição privada ou outro órgão ou entidade pública. Lembrando que o assunto é sempre relativo, né, ao órgão que comunica, ou seja, o emissor. Então, eu acho que trabalhar por meio, né, de repetição ajuda demais, porque esses assuntos são muito ligados à memorização, né? Falando grosseiramente, são ligados a decoreba. Então, primeiro eu expliquei, depois vocês leram, depois a gente organizou essas informações nesse mapinha mental. Eu acho que o caminho é por aí, viu, gente? É a gente memorizar aquilo que provavelmente vai cair, não ficar se preocupando em estudar todos os elementos presentes dentro, né, do texto realmente, né, do Manual de Redação da Presidência da República, que é bem extenso. Não é verdade? Bom, dito isso, então, a gente volta para a telinha, porque agora eu vou falar sobre a linguagem. Queridos, a linguagem realmente é super importante dentro, né, do reconhecimento de um texto oficial. Por quê? Porque ele tem um caráter que é público, ou seja, em tese, qualquer pessoa
que lê aquilo ali precisa entender, né? Na verdade, ele tem esse caráter público. Então, é um texto que não vai ser lido por X ou por Y. Aliás, esse texto ele não foi feito para ser lido por X ou por Y, né? O texto ele tem um caráter público. Então, o que há aí de pressuposição? Há a pressuposição de que ele precisa ser compreensível, não é verdade? Porque, afinal de contas, isso vem justamente do seu caráter público. E, além disso, existe a finalidade, né? Qual que é a finalidade de uma correspondência oficial? Estabelecer comunicação com o interlocutor, não é verdade? Qual que é a finalidade de um ato normativo, que é aquela parte que a gente não estuda, que eu falei para vocês? A finalidade de um ato normativo é estabelecer regras, o quê? Para a conduta dos cidadãos ou então para regulamentar questões relacionadas a instituições públicas, não é verdade? Então, como que a gente pensa? A gente pensa que a linguagem tem que ser muito clara para que as pessoas que participem desse discurso, né, tenham acesso fácil àquele conteúdo que está sendo exposto ali, seja por meio de uma correspondência oficial, seja por meio de um ato normativo, que está ali para, como eu falei, regulamentar a conduta dos cidadãos ou então o funcionamento de um órgão ou entidade pública, né? Então, nada mais importante, né, por causa dessa finalidade, desse caráter público, que a linguagem, né, exija certos cuidados, não é mesmo? Bom, então, aqui na telinha eu mostro para vocês o seguinte: a necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e nos expedientes oficiais decorre de quê? Do caráter público, né? Toda pessoa, todo público tem que ter a possibilidade de compreender aquilo que foi redigido ali por meio de uma correspondência ou de um ato oficial, não é verdade? E também por causa da sua finalidade. Afinal de contas, a finalidade de uma correspondência oficial é estabelecer comunicação com o interlocutor. A finalidade de um ato público é o quê? Ou de um ato oficial é regulamentar a conduta dos cidadãos ou o funcionamento dos órgãos públicos. Então, nada melhor do que a linguagem seja muito bem empregada, de modo que todo mundo tenha acesso ao que está sendo dito ali. Não é verdade? Bom, então, voltando um pouquinho às funções relacionadas aos atos oficiais, que, como eu falei, essa parte que a gente não estuda a fundo, a gente só entende aqui dentro do processo de introdução da redação oficial, possuem esse caráter normativo, que serve justamente, como eu falei agora, para estabelecer regra para a conduta dos cidadãos, ou então para regular o funcionamento dos órgãos ou entidades públicos, né? Obviamente que isso só será alcançado se a linguagem empregada ali for uma linguagem adequada e acessível a todos, não é verdade? Bom, como eu falei, isso aí não é exclusividade dos atos oficiais, isso é também aplicável, né, às redações oficiais dos expedientes, né, cuja finalidade é a quê? A de informar com clareza e também com objetividade. Então, por isso que aqui, né, mais uma vez, eu fiz a organização desses elementos para que vocês entendam com mais clareza, porque eu sei que quando a gente fala assim, durante a aula, né, são muitas informações técnicas, né? A gente fica, ai meu Deus, peraí, expediente oficial, ato oficial, o que eu tenho que saber dentro disso aí? Então, eu fico repetindo, explicando de diversas formas, de modo que vocês consigam absorver e organizar isso, tá? Então, expediente, as correspondências oficiais são aquelas, né, que servem para emitir um comunicado, né, para o cidadão, ou para o órgão público, ou então para a empresa privada, tá? O ato normativo é outra coisa. Ele regula a conduta do cidadão, ou então o regulamento de empresas ou entidades públicas, não é verdade? Para um ou para outro, é importante que seja empregada uma linguagem adequada, uma linguagem objetiva, uma linguagem clara e impessoal, de modo que todos os participantes do processo de comunicação tenham a possibilidade de entender aquilo que está sendo dito ali, porque, afinal de contas, são textos que possuem caráter público, né? Então, expliquei lendo, expliquei falando, e agora, para a gente entender isso ainda melhor, eu vou apresentar para vocês aqui o mapinha mental. Vejam só.
Então, os atos oficiais são atos de caráter normativo, estabelecem normas, regras, não é verdade? E para quê? Para a conduta dos cidadãos, ou então para regular ou regulamentar o funcionamento dos órgãos ou entidades públicas. Isso aqui exige linguagem adequada. É só isso que a gente precisa saber sobre os atos oficiais. De resto, a gente não vai estudar esse assunto mais. Já os expedientes oficiais são as correspondências oficiais, né? Que podem se dar por meio de alguns gêneros que a gente ainda vai estudar nessa aula, tá? Qual que é a finalidade do expediente oficial? Transmitir uma informação, não é verdade, de uma forma clara e objetiva, de modo que se garanta que o interlocutor vai entender aquela mensagem transmitida por meio daquele expediente, daquela correspondência oficial. O que a gente quer dizer aqui? A gente quer dizer que para as duas situações é importante se observar a linguagem adequada, justamente por quê? Porque há uma finalidade de se comunicar por meio dos atos ou dos expedientes oficiais. E isso só se torna possível, como eu falei, se a linguagem estiver de acordo com aquilo que é estabelecido pelo manual. Ou seja, a linguagem tem que ser clara, ela tem que ser precisa, tem que ser objetiva, de modo que todos os possíveis leitores daqueles textos estejam aptos a compreendê-los. Beleza? Bom, então vou terminar esse bloquinho. No próximo bloco a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Então, meus amores, fizemos então aquele breve histórico, não é verdade? Entendemos um pouquinho, né, sobre o histórico aí, né, das edições do Manual de Redação da Presidência da República. Falamos um pouquinho da linguagem, dos atos oficiais e também das correspondências, não é verdade? Bom, agora, então, a gente vai falar, né, de uma maneira mais direcionada à execução de uma correspondência oficial. Porque, como eu falei, o que a gente tinha para falar sobre atos oficiais, a gente já falou, né, o que implica mais a sua definição, né, para que servem os atos oficiais e a necessidade que se empregue a linguagem adequada, né? Dito isso, então, agora a gente foca realmente a parte de execução de correspondências oficiais. O que cai pra caramba em prova, e esse slide talvez seja o mais importante da aula inteira, vocês têm que dar um jeito de decorar ele, né? De qualquer maneira que vocês entenderem que será melhor. Vocês vão escrever isso na tela de vocês, vão fazer um acrônimo, vão usar um recurso mnemônico, vão usar cores, tá? Vocês vão usar o que vocês quiserem, mas vocês têm que dar um jeito de decorar essa telinha aqui, nem que vocês deixem ela como descanso de tela do celular de vocês, porque a chance maior é que isso aqui caia, né? Normalmente, quando a prova coloca uma questão de redação oficial, né, o que a banca quer que você conheça os atributos. Bom, em relação ao manual de 2002, houve uma mudança, tá? Daqueles elementos que estão no rol dos atributos, né? Dos pilares de uma redação oficial. Então, é importante que, se você tiver estudado por meio do manual de 2002, você se atualize especialmente nesse quesito aqui, atributos, tá, gente? Bom, falando assim de uma maneira bem rapidinha, os atributos de uma redação oficial são clareza e precisão, tá? Eu começo sempre pelo C, né? Aí vem o CP, que me lembra Código Penal e me lembra também clareza e precisão. Loucuras da minha cabeça, mas funcionou. A partir desse clareza e precisão, eu puxo os outros que tem C, tá? Aí vem a concisão, tá? E vem o quê? Vem também a coesão e a coerência, que andam juntos, né? Então, puxei os Cs aí, ó, clareza e precisão, CP, Código Penal, veio o C da concisão e vieram os outros dois Cs que andam juntinhos, que são coesão e coerência. Aí, na minha cabeça louca, aí eu penso, oi! Aí o oi me puxa objetividade e impessoalidade, né? Então, opa, beleza. Agora, o outro, eu não posso contar assim, sabe? Numa aula, porque vai ter pi, se eu falar. Mas não tem aquela sigla que a gente usa para o FDP? Pois é, tira o D. Sobra o quê? O FP, né? Aí eu penso no FP, formalidade e padronização. Ah, moleque! É loucura? É, mas até hoje deu certo. Eu decorei, né? Eu não trabalho esse assunto de redação oficial todos os dias, né?
o meu forte é realmente a gramática, redação oficial, né, a gente leciona uma vez ou outra. Então, a gente tem que ter métodos também para decorar isso aqui, não é verdade? Ainda mais, né, com base, né, em modificações que foram feitas relativamente recentemente, não é verdade? Pois então, e por fim, o uso do padrão da língua portuguesa. Aí esse aí é fácil, porque português é minha paixão, eu já não esqueço mesmo. Então, vamos de novo? Código Penal. Clareza e precisão, CP. Vamos puxar os outros Cs? Concisão, que está sozinho, sozinho. Depois vem a duplinha. Coerência e coesão. Tá? Agora, oi! Objetividade e impessoalidade. Agora, aquele quase palavrão, FP. Formalidade, padronização e uso do padrão da língua portuguesa. De novo, para vocês decorarem isso aí, vocês vão fazer até vocês decorarem. Aí, quando cair na prova, vocês vão falar assim, beijo, Cris, bem que você falou que ia cair. Então, vamos de novo? Como que a gente começa? Código Penal. Clareza e precisão. Os outros Cs, concisão, coerência e coesão andam juntos. Opa! Oi! Objetividade e impessoalidade. Palavrão, formalidade e padronização. E uso do padrão culto da língua portuguesa. Fechou, meu irmão, fechou. Eu tenho até que mudar isso aqui, porque eu fiz um mapa mental, mas que não está nessa ordem que eu inventei. Porque quando eu fiz esse material, eu ainda não tinha pensado nessa bobajada para lembrar. Aqui vem o clareza e precisão, né? Depois eu puxaria o outro C, né? Que é o da concisão. Depois puxaria a duplinha de Cs, ao CC aí, que fedor, ao CC. Coesão e coerência. Depois eu puxaria, né, o oi, objetividade e impessoalidade. Aí vem o quase palavrão FP, né, formalidade, padronização e uso do padrão culto da língua portuguesa. Quanto mais bobo for o processo que você usar para decorar o negócio, né, mais fácil vai ser o processo de absorção, né? Vai por mim aí. Beleza? Então, vamos começar com o CP, né? Vamos falar da clareza e da precisão. Bom, a clareza, meus amores, é aquilo que faz com que a pessoa olhe para o seu texto e o entenda imediatamente. O que acontece com boa parte dos textos, especialmente jurídicos? A pessoa lê, tem que ler outra vez, tem que ler a terceira vez para conseguir entender um pedacinho daquilo que está sendo dito ali, né? Há uma tendência em se rebuscar a linguagem no meio jurídico ou nos meios onde as pessoas fazem essas correspondências oficiais, que são os órgãos públicos, não é verdade? Nos meios políticos isso também é muito comum. Só que o Manual de Redação da Presidência da República diz que não, né? Aqui não há espaço para rebuscamentos. Aqui, a intenção não é fazer uso de recursos estilísticos para deixar a linguagem mais bonitinha, não. Aqui, o objetivo é estabelecer comunicação por meio das correspondências, por meio dos atos. Então, a clareza é muito importante, porque é ela que vai permitir que o cara entenda imediatamente o que você está falando, sem ter que ficar relendo, não é verdade? Então, é importante que o texto seja claro por esse motivo. E a clareza, ela vem muito da ideia daquilo que o receptor vai ler. Por quê? Porque é que nem bagunça. Às vezes a pessoa é bagunceira, mas ela não gosta que ninguém mexe na bagunça dela. Não mexe nas minhas coisas, não. Não mexe nas minhas gavetas, não, que na minha bagunça eu me entendo. Então, aquilo é muito claro para a pessoa, mas não é claro para quem está vendo, quem está chegando e se depara com aquela, né, bagunça toda, vai achar o quê? Que está tudo desorganizado. Mas você se encontra ali, não é verdade? Bom, aquilo é claro para você, mas não é para o outro. Na redação oficial, isso aqui não vale. Você precisa perceber que aquilo está claro e organizado para você e também para o outro. Então, você precisa se projetar para o olhar de um terceiro, de modo que você enxergue aquilo ali como sendo algo compreensível pelo outro. É a mesma coisa de uma redação para concurso público, né? Às vezes a pessoa acha, gente, mas foi isso que eu quis dizer. Eu falei, mas não foi, não. Porque isso que você quis dizer só estava na sua cabeça. Você não conseguiu expressar isso por meio de palavras no seu texto, né? O meio que o corretor tem de ver a sua intencionalidade é naquele espaço estabelecido pela banca a partir do número de linhas imposto, não é verdade?
Se você não consegue fazer isso, significa que você não atingiu o seu objetivo, que é escrever com clareza, né? Parece tão óbvio essa questão da clareza, mas não é. Clareza é você conseguir, né, atingir a compreensão de um terceiro dentro dos moldes daquele gênero textual, ou dentro do número de linhas que você tem disponível. Então, toda vez que você ler um texto, você tem que perceber se ele também vai estar claro para o outro. É a mesma coisa da bagunça, não adianta aquilo estar organizado para você, né? Aquilo ali tem que ser visto pelos seus olhos e pelos olhos de outrem. Você tem que imaginar como uma pessoa chegaria. Bom, para mim está organizado, mas se alguém chegar aqui não consegue achar nada, né? É a mesma coisa do texto. A clareza vem de você conseguir enxergar, né, com o olhar do outro e perceber se o seu texto é compreensível realmente aos olhos de terceiros, tá? É sobre isso que o manual fala. Bom, então, vindo aqui, a clareza deve ser a qualidade de todo o texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão. Até grifei aqui para vocês, tá? Pelo leitor, né? Aí vem o trecho que o Manual da Presidência da República coloca de uma maneira bem enfática. Não se concebe que um documento oficial ou um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou até impossibilite a sua compreensão. Então, até citei aqui o trecho do texto oficial do Manual de Redação da Presidência da República, que fala sobre isso, para vocês entenderem que isso aqui não é da minha cabeça, não. Né? É o texto oficial da redação, aliás, é o texto oficial do Manual de Redação da Presidência da República que diz, né, e atribui essa importância toda, né, a esse fundamento que é chamado de clareza. E tem a precisão também, né, gente? Bom, para se alcançar a clareza, né, existem algumas sugestões, né? Não é só assim, você tem que ser claro, né? Existem algumas sugestões que contribuem para que o texto seja claro, né? E o que o manual sugere? Uso de palavras e expressões simples, tá? Ou seja, né, o manual fala para a gente fugir do rebuscamento realmente. Tá? Palavras em seu sentido comum, literal, né? Que é aquele que a gente encontra lá no dicionário, que é o que a gente chama de sentido denotativo. A não ser quando o texto versar sobre algum assunto técnico, né? Como os assuntos jurídicos, por exemplo, hipótese em que se utilizará a nomenclatura própria da área. Então, o que o manual diz? Ele fala, ó, não tem problema, né? Você tem que optar pelo uso de palavras e expressões simples no seu sentido comum, mas se você precisar fazer uso de algum termo técnico, né? Porque o assunto versa sobre esse, né, algo que tenha relação, né, com esse termo técnico, né, principalmente na área jurídica, isso é muito comum, não tem problema. Mas o que ele diz adiante é que, se for necessário fazer uso de algum termo específico, técnico, é importante que haja a utilização de um aposto que explique o significado daquele termo técnico, tá? Em virtude do caráter público de um texto oficial, né, de um ato normativo, de uma correspondência oficial. Então, pode usar termo técnico? Se o tema exigir, né? Não tem jeito. Se a matéria, né, for uma matéria que exija a utilização daquele termo técnico, não tem jeito, mas é importante fazer o esclarecimento daquele termo técnico de modo que aquele texto oficial realmente cumpra o seu caráter público, tá? Bom, ele também sugere uso de frases curtas, bem estruturadas, oração na ordem direta, né? Evitando-se assim, intercalações excessivas, evitar também ambiguidade, né? E evitar também, aliás, pode-se usar gente, me perdoem, deixa eu ler aqui de novo. Ó. Orações na ordem direta, evitando intercalações excessivas. Para evitar a ambiguidade, pode-se usar na ordem inversa a oração. Então, o que acontece, meus amores? Na verdade, o que o manual quis dizer com isso? A preferência é de que se use realmente a ordem direta. O que é ordem direta ou ordem canônica? Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Tá? Mas o juridiquês não faz muito isso, né?
Lá no Ministério Público, onde eu trabalho, eu sou oficiala, eu percebo que é muito comum estruturas invertidas, né? Em vez de o MP não tem nada a opor. Nada a opor o MP. Requeiro que a testemunha seja intimada? Não. Requeira seja intimada a testemunha. Então, é muito comum que os textos jurídicos façam inversão, né, desses termos que compõem a oração. O manual sugere que não se faça isso, viu, gente? Por incrível que pareça, né, esse aí não é o método mais indicado pelo Manual de Redação da Presidência da República. Ele indica que se façam construções na ordem direta que tornam o texto ainda mais claro, mais compreensível. Ele só sugere que se invertam a ordem dos termos que compõem a oração em caso de produção de ambiguidade. Às vezes vai haver a produção de ambiguidade ali, né, se a frase estiver na ordem direta. Então, aí torna-se possível a utilização da inversão dos termos que compõem a oração com o intuito de se evitar essa produção de múltiplos ou de duplos sentidos, tá? Bom, vindo aqui para a telinha, também há a indicação, né, da busca pela uniformidade do tempo verbal em todo o texto, tá? Também a indicação, né, da não utilização de regionalismos e neologismos. Lembrando que regionalismos são palavras utilizadas, né, em determinadas regiões e não em outras. Aqui em Minas nós temos nossos regionalismos preferidos, né? O ai, sou, nossa senhora! E o trem que é danado, né, gente? É óbvio que a gente não vai ficar fazendo uso de regionalismos dentro de um texto oficial que exige a norma culta, não é mesmo? Bom, outra coisa que é legal a gente saber é que há de se ter cuidado com o neologismo, né? Que são essas palavras novas formadas na língua e que ainda não foram dicionalizadas, ainda não são registradas no VOP, que é o Vocabulário Ortográfico Oficial da Língua Portuguesa, ainda não fazem parte do vernáculo da nossa língua. Teve um cara, acho que foi um político uma vez, que usou um tal do imexível, que ele foi tão criticado justamente porque ele usou o neologismo num texto oficial, né? Acho que oral, mas usou, né? Então, ele foi muito criticado por isso. Agora, vocês não acreditam. Outro dia, eu descobri que imexível já está registrado pelo VOP. Então, se fosse hoje, ele nem poderia ser criticado, porque a palavra agora passou a pertencer ao vernáculo de nossa língua. Mas, em textos oficiais, é bom que a gente evite essas palavras, né? Ainda que a gente não tenha certeza, né, que elas foram ou não dicionarizadas, na dúvida, é melhor substituir por uma outra correspondente, não é verdade? Bom, uso de pontuação adequada também é muito importante. Explicitação do significado da sigla na sua primeira ocorrência. Então, toda vez que for fazer uso de um texto oficial, né, é importante fazer uso de siglas, pode ser útil para que a gente não tenha que repetir nomes extensos várias vezes ao longo do corpo, na verdade, do corpo do texto, mas toda vez que precisar fazer isso, é importante que na primeira ocorrência apareça primeiro o nome da instituição e depois as siglas entre travessões, né? Pela gramática é possível fazer uso também de parênteses ou vírgulas, mas o manual indica realmente os travessões, tá? Então, não faça o contrário, não. Não coloca a sigla para depois explicitar o nome da instituição, né? Ou daquilo que é representado por aquela sigla, né? Coloque primeiro o nome completo, depois as siglas entre travessões, e aí nas próximas ocorrências não se torna necessário fazer uso do nome completo, né? Basta que se utilize a sigla. Então, se eu for falar assim, sei lá, Universidade Federal de Minas Gerais, TAM, UFMG, TAM, e aí nas próximas ocorrências eu só uso o FMG e tá tudo bem. Beleza? Bom, uso restrito de estrangeirismos, apenas quando indispensáveis por uso consagrado ou por não terem tradução satisfatória. Nesse caso, usa-se o itálico, tá, gente? O que acontece? Da mesma maneira que não se deve usar regionalismos e neologismos, também não se indica o uso de estrangeirismos. Mas é óbvio que hoje em dia é muito difícil que a gente evite, né, o uso de estrangeirismos. Por quê? Porque o estrangeirismo está muito presente na nossa vida, principalmente por causa o quê? Da informática, por causa da internet,
por causa das redes sociais, dos processos de comunicação que acabam criando novos gêneros, né? O direct da vida, um e-mail da vida, não é verdade? Um inbox da vida. O que a gente faz sem essas palavras? Fica difícil, né? Então, pode ser que a gente precise, sim, fazer uso de estrangeirismos, tá? Que não tem um substituto à altura. E quando isso for necessário, a gente emprega o itálico e fica tudo bem, né? Em gramáticas, é possível também a utilização de aspas, tá? O Manual de Redação da Presidência da República, que acaba fazendo a indicação de itálico como a melhor forma de marcar a presença de estrangeirismos, beleza? É interessante que realmente não há substitutos à altura para shopping, né? Eu vou ali no centro de compras, fica estranho, né? Se eu virar para vocês e falar assim, eu vou mandar uma correspondência eletrônica para vocês amanhã. Hã? Correspondência eletrônica? Não é o e-mail, não, Cris? É um e-mail. É melhor usar e-mail do que correspondência eletrônica. Então, há certos estrangeirismos que já fazem parte da nossa vida, então é muito difícil achar um substituto à altura, não tem jeito, né? Nesses casos, tudo bem, não tem problema. Já os regionalismos, neologismos, aí não dá para usar de forma alguma, beleza? Aí é melhor achar um substituto mesmo, ok? Bom, dito isso, então a gente volta para a telinha. Por quê? Porque eu falei que esses aí são elementos que contribuem para a clareza, mas a gente sabe do CP, né? Código Penal. A clareza anda junto com a precisão, não é verdade? Então, o atributo da precisão acaba complementando da clareza, né? E sendo caracterizado pela articulação da linguagem comum com a técnica para perfeita compreensão da ideia veiculada no texto, justamente por causa daquilo que eu disse, né? O importante ou preferencial é que a pessoa seja clara, né? Use palavras e construções acessíveis ao interlocutor. Mas se a matéria, né, for uma matéria mais técnica, pode ser que o redator precise fazer uso desses termos técnicos. Nesses casos, é importante que ele explicite aí os sentidos, os significados desses termos técnicos. Então, aqui, na precisão, há aí a indicação de que seja feita, né, uma boa associação entre essa linguagem comum e essa linguagem técnica, né, para que o texto não fique só técnico, né, nem um texto pobre, né, em relação à informação que se queira passar, justamente porque não foi possível ali fazer uso dos termos técnicos. Então, né, fazendo uma boa dosagem entre os dois, né, isso acaba contribuindo para que o texto realmente fique mais preciso, não é verdade? Bom, então, articulação da linguagem comum ou técnica, né, para perfeita compreensão, né, a dosagem, aí, como eu falei, a manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico, né? Aí essa parte, o manual acaba sendo um pouco contraditório, porque aqui ele fala que é bom a gente evitar, né, o uso de sinonímias, que são palavras com sentidos próximos, com mero objetivo estilístico, né? Ou seja, para deixar o texto mais bonitinho. Mas lá na frente ele fala, né, que para coesão a gente pode usar a substituição de um nome por um outro que o qualifique, né, fazendo com que o texto fique realmente mais coeso, mais coerente. Então, ele é um pouco contraditório nesses pontos, mas pelo menos aqui no quesito da clareza e da precisão, ele acaba falando, né, que a gente não precisa ficar empregando palavras sinônimas o tempo todo só para o texto ficar mais bonitinho, só por motivos estilísticos, não. Inclusive, né, lá no MP, eu percebo que quando o promotor redige uma denúncia, ele não se importa com isso, ele repete o denunciado tal, o denunciado tal, o denunciado tal, repete o denunciado, que não tem uma palavra que melhor designe aquela pessoa que está sendo denunciada naquela denúncia, né? Então, não faz sentido também ficar empregando um sinônimo só por motivos estilísticos, sendo que o objetivo daquele documento, daquela peça, é fazer uma denúncia, né? Existe ali um caráter público que faz com que aquele texto, que é um texto oficial também, né, seja claro aos olhos de quem o lê, não é verdade? Então, o emprego de sinonímia, né, feito apenas por motivos estilísticos, né, e aí colocando em risco a boa compreensão do texto, não é válido, beleza? Bom, e por fim, a escolha
de palavra ou expressão que não confira duplo sentido ao texto, né? Obviamente, né, palavras que podem produzir um sentido duplo, né, ou que podem produzir aí múltiplas interpretações, podem realmente prejudicar, né, a intencionalidade do enunciador ao transmitir aquele conteúdo, beleza? Bom, amores, então agora que a gente já viu esse slide, eu vou ler esse aqui com vocês, tá? Porque isso aqui não tem jeito, eu preciso ler com vocês, porque eu quero que vocês visualizem a maneira como o texto oficial, né, da redação, do Manual de Redação da Presidência da República colocou essas informações. Por quê? Vocês vão falar, ah, a Cris está lendo. Não, gente, mas é porque na hora da prova, a galera que faz nem sempre domina muito a redação oficial, não. Eles escolhem um trechinho, aí, para não ter muita possibilidade de recurso, eles copiam e colam do jeitinho que está lá, sem modificar muita coisa. Então, o que é importante? É importante a gente entender, mas é importante a gente ter contato visual com aquilo que está escrito no texto, do mesmo jeitinho, porque eles costumam fazer isso na hora da prova, colocar do mesmo jeitinho. E não modificando as palavras para não correr o risco de mudar isso aqui demais. Porque não tem nenhum especialista em redação oficial. Todo mundo está meio que no mesmo barco, né? Redação oficial, um assunto foi lá publicado, a gente estuda e percebe de que maneira cai, né? Como as bancas normalmente cobram e elaboram as questões e a gente repassa ao aluno, né? Como realmente comunicadores, né? E é claro que um professor de português acaba tendo mais propriedade para isso, por conhecer os outros elementos que fazem parte de um processo de comunicação qualquer, não necessariamente de um texto oficial. Então, por isso que eu escolho alguns trechos para vocês lerem mesmo, do jeitinho que está no texto, porque é o que as bancas fazem. Tá? Então, vejam só o que o manual falou sobre, né, essa parte ainda de clareza e precisão. É indispensável a releitura, coloquei de vermelhinho aqui, de todo o texto redigido. A ocorrência em textos oficiais de trechos obscuros provém principalmente da falta de releitura, o que tornaria possível a sua correção. Então, já coloquei releitura bem destacado aqui, porque, no fim das contas, essa é a palavra do parágrafo, né? No fim, o que ele quis dizer é que a releitura é importante, né? Evita a obscuridade. Às vezes, a pessoa, na releitura, que identifica que há trechos obscuros e vai lá e refaz para que haja realmente clareza e não obscuridade. Aí vem, revisão. Opa, já sei, então, que o manual me manda reler, me manda fazer revisão. De um expediente, deve-se avaliar se ele será de fácil compreensão para o seu destinatário. O que nos parece óbvio pode ser desconhecido por terceiros. O domínio que adquirimos sobre certos assuntos em decorrência da nossa experiência profissional, muitas vezes faz com que os tomemos como de conhecimento geral, que nem sempre é verdade. Aí vem aquilo que eu comentei com vocês, né? A bagunça tá bonitinha para vocês. Aí você pressupõe que o outro vai chegar e vai achar qualquer coisa, e não é assim. Às vezes aquilo ali é tão corriqueiro que você não consegue enxergar que aquilo ali não é óbvio para o outro. É o que acontece muito também com a galera do direito. Eu acabo citando muita galera do direito porque, como eu trabalho no Ministério Público, mas eu sou da área das letras, eu chego lá às vezes e fico perdida, que nem segue em tiroteio. Eu, hein? Ah, não sei o que de não acordo de persecução penal, então, às vezes, aquilo é tão corriqueiro, né, para o promotor, porque ele está ali na área criminal, né, eu trabalho numa promotoria criminal, que quando ele vira e fala isso, ele fala com tanta naturalidade, ai, que é isso mesmo? Que eu não tenho vergonha de falar que eu não sei também, não, porque é assim que a gente aprende, não é verdade? Mas isso, num texto oficial, não é permitido, não é indicado, por quê? Porque a gente tem que tomar esse cuidado, o manual nos indica esse cuidado, né? Ele diz que a gente precisa ter ciência de que há termos, né, que são tão óbvios para a gente, por causa do nosso meio profissional, especialmente, que fazem com que a gente tenha ideia de que ele seja óbvio para o outro e às vezes não é. Então, ele meio que propõe uma reflexão sobre isso, né? E a identificação desses usos inadequados no processo de revisão e de releitura. Perceberam por que ele indica a releitura e também a revisão? É porque nessa parte do processo que nós teremos, talvez, a possibilidade de refletir. Será que isso aqui é obscuro para o outro? Será que isso aqui é claro para ele? Porque para mim é óbvio, né? Será que eu não vou estar sendo idiota de colocar um aposto explicativo para isso que é tão óbvio?
Pensem que as pessoas não são daquela área, né? Qualquer cidadão pode ler aquele texto público, não é verdade? E qualquer cidadão, em tese, precisa ter capacidade para compreender aquilo ali, se for alfabetizado, obviamente, não é verdade? Bom, então, vindo aqui para a telinha, além, né, desse processo de revisão e desses elementos, né, que eu explicitei aqui para vocês oralmente, né, há aqui a indicação também de que seja explicitado, desenvolvido e esclarecido, tá, os termos técnicos, que é algo que eu já havia adiantado para vocês, né? O ideal é que não se use, mas se for necessário por causa da matéria, que eles sejam explicitados por meio da apresentação de aposto explicativo, né, ou de apostos explicativos, porque o plural de aposto é apostos mesmo, viu, gente? O significado das siglas e abreviações, das siglas eu já tinha até comentado com vocês, né? Mas aqui é o contrário. Primeiro a gente põe o nome da instituição e depois a sigla, e não o contrário. Não é verdade? E os conceitos, né? Que não possam ser dispensados, né? De repente você precisa usar, sei lá, trânsito em julgado. Não tem jeito de evitar essa expressão. Mas aí você explicita, desenvolve, esclarece, porque aí não tem problema, né? Porque aí você entra na articulação da linguagem técnica com a linguagem comum, né? E aí vem de novo, né, o foco aí para a revisão. A revisão atenta exige tempo. A pressa com que são elaboradas certas comunicações quase sempre compromete a sua clareza. Então, aqui há realmente, né, a condenação da pressa, né, dizendo aí que a pressa é o que acaba atrapalhando, às vezes, o processo, né, de um texto que precisaria ser executado com clareza. Não há assuntos urgentes, há assuntos atrasados, diz a máxima. Evite-se, pois, o atraso com a sua indispensável, aliás, indesejável repercussão no texto redigido. Então, no fim das contas, com essas informações, o que o manual quis dizer? Tem que revisar? Tem. Tem que reler? Tem. Porque é aí que a gente vai conseguir enxergar se o texto está obscuro ou claro aos olhos do interlocutor. Beleza. Pode usar termo técnico? Pode. Pode usar alguma expressão específica? Se for necessário, mas aí tem que explicitar e desenvolver. Ah, e não tenha pressa, porque a pressa é que pode comprometer o processo de emprego da clareza. Acho que nem ficou muito bom falar emprego da clareza. Mas a pressa é o que pode comprometer o atendimento ao critério da clareza, que é não tão necessário para que um texto seja compreensível. Então, aqui, ele fala bem da releitura, fala bem da revisão, fala bem da explicitação dos termos técnicos, caso eles sejam necessários, e fala mal da pressa, fala que a pressa pode comprometer, né, a clareza de um documento. Beleza?